Alô, alô, minha amiga querida do YouTube, meu amigo querido aqui do YouTube, tudo bem? Meu Deus, que história é essa? Que carta, não é carta, é um livro muito bem escrito, muito bem detalhado. Maria Índia, foi assim que ela foi batizada. Ela é uma menina e o pai, o senhor Tomás, foi buscá-la na base do sem querer. Ele estava fazendo um trabalho na medição de terras indígenas. É que o senhor Tomás, ele é agrimensor, o trabalho dele é voltado para isso. E lá numa tribo indígena, ele viu aquela menina abandonada, desprezada, maltratada. Os pais haviam sido mortos. Aí ele resolveu pedir para a pessoa que estava responsável pela menina se ele podia levar até um órgão governamental, uma vez que ele trabalhava para um órgão do governo. Mas ele optou pela adoção dessa menina com a sua esposa. E é assim que nasce a história da Maria Índia. Que história espetacular, imperdível. Você está preparada? Então prepare o teu coração, porque essa história começa a contar aqui neste canal e agora. Mas, por favor, se você gostar dessa história, comprometa-se comigo, seja membro do canal, vai ser muito importante para mim e muito importante para todo mundo, tá? O YouTube ama quando você se torna membro, e eu também, tá certo? Então seja membro do canal. Outra coisa, queria pedir que você visitasse o nosso outro canal, que é Paulinho Boa Pessoa, A Verdade de Cada Um, ou A Verdade de Cada Um, Paulinho Boa Pessoa, onde eu conto as histórias sobrenaturais, uma melhor do que a outra. Aí é o segundo canal nosso, dá uma passadinha por lá, que há histórias interessantíssimas. Tem uma que eu estou contando agora de um baile de carnaval, nossa, que é uma história fenomenal. Dá uma passadinha lá para conferir, perfeito? Isso posto, a gente vai para esse show de história de Maria Índia, essa menina. A história começa quando ela tinha seus 9 anos de idade. Vocês vão se apaixonar. No ar, no canal do Paulinho Boa Pessoa Oficial, mais uma história encantadora. Rádio é emoção. Rádio é verdade. Rádio é Paulinho Boa Pessoa. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu quero lhe contar a minha verdadeira história. E todos os seus ouvintes ficarão impressionados com uma coisa que eu vou chamar de misteriosa. Sim, misteriosa. De como a arte imitou a vida e não o contrário. Aqui foi a arte que imitou a vida. Eu vou contar tudo nos detalhes e vocês vão me entender. Mas antes de eu entrar em todos os detalhes da minha história, de contar que a frase "quando eu crescer, quero casar com você" era dita por mim num tempo em que a música de Paulinho Nogueira, Menina, ainda não tinha sido lançada. Mas essa não era a única coincidência com a arte. Eu era uma menina índia. Eu tinha 9 anos de idade. O pessoal me chamava de Maria Índia. Sim, era assim que os meus pais adotivos me denominaram, Maria Índia. E essa música, quando lançada, virou também tema da personagem índia Potira, da novela Irmãos Coragem. A personagem era vivida por Lúcia Alves
e foi o primeiro grande sucesso da atriz. Mas como coincidência pouca é bobagem, Índia Potila, na novela, se apaixonava por um personagem chamado Jerônimo, vivido por Cláudio Cavalcante. Ele era um dos irmãos Coragem, e a Índia Potila o chamava na novela de Jeromo. Pois eu também. Anos antes da novela, eu me apaixonei por um Jerônimo. E como eu não sabia falar o nome dele corretamente, eu também o chamava assim, Jeromo. Só que no meu caso, era para todo mundo um amor impossível de ser vivido. Afinal, eu era apenas uma menina de 9 anos de idade e ele, Jeromo, ele era um homem de 31 anos de idade. Mas para mim, ele era o homem mais lindo que eu já tinha visto em toda a minha vida. Ele era o fazendeiro, sim, o dono da fazenda Flor de Maio, onde eu vivia com os meus pais adotivos. Meus pais adotivos, Dona Ana e o seu Tomás. Jerônimo Macedo. Ele era considerado um homem rico. Ele possuía a fazenda mais próspera da região. Suas terras se estendiam além do que os olhos podiam alcançar. Terras cobertas de plantação verdejantes e pastagens onde o gado pastava tranquilo. A casa grande, a casa principal, construída com madeira nobre e pedra, destacava-se majestosa no centro da propriedade. Jerônimo, aos 31 anos, tinha o respeito de todos os que trabalhavam na sua fazenda e, sem exagero nenhum, era muita gente que trabalhava ali. Havia uma colônia com 12 casas, 12 famílias, e como as famílias tinham muitos filhos na época e agregados, tinha mais de 100 pessoas vivendo ali. Até que naquela manhã ensolarada, eu estava indo para a escolinha da fazenda, quando eu percebi que o fazendeiro, que eu chamava de Jeromo, ele vinha lá, o Jeromo, montado no seu cavalo. Eu escutei, inclusive, o relinchar do cavalo, as pisadas do cavalo. Ele vinha montado a cavalo. Eu estava indo para a escola e ele, quando me viu, parou e comentou: então você é a Maria Índia, a filha da Dona Ana e do seu Tomás? Nossa, que linda que você é! Cabelo de azeviche, pretinho, que cabelo lisinho. um pouquinho japonesinha. Característica indígena, olhos puxadinhos. Você é uma indiazinha mesmo. Olha, saiba que os seus pais amam muito você. Eu estava conversando com o seu Tomás e ele estava me contando. Sabe, Paulinho, eu era assim, cabelos pretinhos, como ele chamava, cabelos de azeviche, olhos puxados, a típica índia brasileira. Eu ainda aos 9 anos não sabia explicar, mas eu tinha sido adotada pelos meus pais, a Dona Ana e o seu Tomás. Eu usava vestido simples, mas limpinho, para ir para a escola. Era uma sainha azul marinho com uma camisa branca e uma expressão determinada no rosto pequeno. Maria Índia. Eu tinha tão somente 9 anos, mas eu possuía uma coragem que impressionava os adultos. Enquanto as outras crianças iam para a escola sem falar com ninguém, morrendo de vergonha, eu era diferente. Eu era tirada. E foi nesse dia que, ao ver aquele homem tão bonito na minha frente, Jeromo, eu já conhecia, eu já sabia que ele era o Jerônimo, mas eu não conseguia falar Jerônimo, saía Jeromo. E eu, sabendo que ele se chamava Jeromo, eu
simplesmente parei de andar, fixei o olhar nele, que continuava ainda montado no seu cavalo para conversar comigo, e sem hesitar, ajeitei meu material escolar contra o peito e falei: Jerônimo, você é muito bonito. E quando eu crescer, eu vou casar com você. Foi assim que ele reagiu. A minha voz saiu firme, resoluta, clara, sem qualquer traço de timidez. Quando eu crescer, quero casar com você. Lembrando exatamente a frase da música que nem tinha sido lançada ainda, porque no ano que eu falei isso para ele era 1969. A música só ia surgir em 1970 com a novela Irmãos Coragem. Vocês lembram da música que diz exatamente assim um trechinho? Quando eu crescer, quero casar com você, menina, que um dia conheci criança. Pois é, Jerônimo ficou completamente imóvel, risonho, os olhos arregalados de surpresa. Por um momento ele pensou ter ouvido errado, mas a expressão séria e determinada saiu da minha boca e não deixava a menor dúvida. E eu confirmava o que eu havia dito, e o que eu havia dito é o que ele pensara ter escutado. Jerônimo não sabia se ria, se ele ficava sério. Eu falei com muita firmeza. Foi aí então que ele desceu do cavalo, se inclinou ligeiramente, colocando-se à minha altura, e foi quando ele falou: Ei, Diazinha! A voz dele saiu baixa e respeitosa. Estou lhe chamando de Indinha porque você é ainda tão pequena. E você nem imagina o que você acabou de falar. Índia, você não sabe o peso das palavras que acabou de pronunciar. Mas eu assenti vigorosamente, sem desviar o olhar, e falei: sei sim, senhor. E eu não estou brincando. Quando eu crescer, eu vou casar com você. Eu vou virar sua esposa. Foi nessa hora que o Jerônimo, ainda rindo, ele passou carinhosamente a mão pelo meu cabelo de azeviche e falou, ainda sem perder a ternura: Índia, saiba que você é a coisa mais linda do mundo. E um dia você ainda vai ser muito feliz ao lado de alguém. Mas você é ainda tão pequena. Quantos anos você tem? E eu respondi que eu tinha 9. E ele riu um pouco mais. E ele completou: Pois é, você tem 9, eu tenho 29, eu tenho 20 mais. Eu tenho quase 30. Eu tenho 20 anos mais velho que você. Quando você nasceu, eu tinha já 20 anos. Eu sou muito mais velho que você. E outra coisa, Índia, eu vou me casar com a Maria Alice da Fazenda Santa Inês. E não vai demorar muito. Tá chegando já o dia do meu casamento. Mas peraí, não fica triste. Você ainda vai encontrar alguém mas muito, muito, muito melhor do que eu. Viu? Que gracinha que você é. A nossa conversa terminou assim, porque aí veio um funcionário correndo chamar por ele e eu tinha que acabar o meu caminho para a escola. Agora, quando eu já caminhava sozinha, indo para a escola, eu ainda reafirmei só para mim: eu ainda vou casar com ele. Ele riu, o Jerônimo riu, mas ele vai ver só. Eu vou casar com ele. O que impressionava era aquilo que eu havia dito, sim, mas eu não tinha dito por capricho ou brincadeira de criança.
Era uma certeza absoluta, quase adulta. Eu falei aquilo como sendo a coisa mais séria e natural do mundo. Naquele dia, quando eu voltei para casa, eu fui ter uma conversa com a minha mãe Ana. Eu falei para ela tudo o que eu havia dito para o Jerônimo. E foram palavras pronunciadas com tanta convicção que mereciam respeito. A minha mãe demonstrou na sua expressão uma mistura de constrangimento e preocupação com a menina tirada. Obviamente que, como mãe, ela tinha lá os seus cuidados. Ela falou: minha filha Maria Índia, que história é essa? Pois agora, quando você encontrar o seu Jerônimo, você vai pedir desculpas e vai prometer que você não vai mais tocar nesse assunto inconveniente com ele. Eu sacudi a cabeça com firmeza. Eu não tenho que pedir desculpa por falar a verdade, mamãe. Eu falei a verdade. Depois a minha mãe conversou com meu pai, Tomás, e falou sobre tudo. Meu pai riu, achando que era engraçado mesmo. Depois ele falou comigo, assim também dando resposta à minha mãe. Maria Índia, filha, você falou o que veio na sua cabecinha, não foi? Mas depois, você sabe que com o tempo isso passa. Você vai mudar de ideia, né, Maria Índia? Nessa hora, meus olhos brilharam com determinação ainda maior. Eu não vou mudar de ideia, papai. O senhor vai ver. Eu não vou mudar de ideia nunca. Meu pai suspirou, percebendo que seria inútil argumentar qualquer coisa com aquela filha danada. Obviamente que não foi por isso. Mas meu pai era agrimensor técnico. Ele não chegava a ser engenheiro. O trabalho dele na fazenda Flor de Maio, lá do seu Jerônimo, já tinha acabado. Ele iria então se transferir para uma cidade grande agora. Meu pai não tinha formação em faculdade, mas ele era técnico em agrimensura. É um profissional de nível médio, habilitado para realizar levantamentos topográficos, georreferenciamento de imóveis, demarcação de terrenos e colhia dados para construção civil e obras. Para mim, foi uma grande tristeza ir embora da fazenda Flor de Maio. Não apenas pelos amigos que eu tinha feito por lá, pela escolinha que eu gostava, a professora Rosa Maria, de quem eu gostava também. A minha madrinha também morava lá. A minha madrinha Nélia, de quem eu gostava muito. Mas a minha grande tristeza mesmo era deixar para trás o Jerônimo, o dono da fazenda. Na verdade, Jerônimo, mas vocês já entenderam que eu falava o nome dele como Jerônimo. Era assim que eu o chamava. Porque ele continuava sendo para mim o homem mais lindo da face da terra. Na despedida, o nosso caminhão de mudança esperava. E meus pais passaram na sede da fazenda para se despedirem do Jerônimo. Lógico, eu fui junto. E adivinha o que eu fiz? Sem nenhuma timidez, eu fui apertar a mão de Jerônimo e falei novamente. Eu era danada mesmo. Jerônimo, não vai esquecer. Quando eu crescer, eu vou casar com você. Ele riu. Chegou a ficar vermelho. Meus pais escutaram e quiseram pedir desculpas, mas o Jerônimo disse que não precisava se desculparem. Ele me achava uma gracinha e me admirava por eu ser uma menina tão desprendida. E falou: Índia, eu vou me casar daqui a pouquinho, eu vou me casar daqui 15 dias. Eu vou me casar. Vou me casar como eu falei com a Maria Alice. Aquela da fazenda Santa Inês, seu Tomás. Mas sabe, Índia, na sua vida muita coisa boa ainda vai acontecer. E eu respondi para ele: tudo bem, mas eu vou casar com você. Eu vou mesmo.
A minha mãe gritou, chamando o meu nome. Maria Índia ficou meio brava comigo. Eu corri para o lado que ela estava. Mas ainda correndo, eu olhei para trás na direção de Jerônimo. Eu não sabia explicar de onde vinha aquele sentimento que eu nutria por ele. Quer dizer, que sentimento que era? Nem eu sabia o que era. Entrei no modesto carro do meu pai e partimos. Lembro ainda como se fosse agora, quando deixei para trás a placa da Fazenda Flor de Maio. Enquanto meu pai dirigia, seguindo o pequeno caminhão de mudança, e conversava com a minha mãe alguma coisa, eu ainda me lembro da última vez que os meus olhos encontraram os de Jerônimo. Eu olhava para trás pela janelinha daquele Fusca, aquela janelinha traseira do carro, e eu acenei com a minha mãozinha pequena. Achei que eu estivesse acenando para ele, o Jerônimo. E voltei a falar baixinho para os meus pais não me ouvirem. Vou casar com ele. Eu vou casar com ele. Na cidade que nós chegamos, uma cidade grande, vida nova para mim e, logicamente, vida nova para todos, para os meus pais. Os anos seguintes trouxeram mudanças significativas para a vida de todos nós. Nessa cidade, quando eu comecei a me entender como gente, quer dizer, eu já tinha 9 aninhos quando saí da fazenda. Eu devia ter agora uns 11. Meus pais me explicaram o porquê que eu era índia e eles não eram. Eu tinha sido adotada. E isto aconteceu naquele ano de 1962. Meu pai explicou tudo em detalhes. A FUNAI não havia sido fundada ainda. A FUNAI só viria a existir a partir de 5 de dezembro de 1967. Mas meu pai foi por um órgão do governo federal medir as terras de uma tribo indígena. Nossa, e o que meu pai encontrou por lá... O que meu pai encontrou por lá foi uma verdadeira tristeza. Meu pai encontrou uma verdadeira guerra. Por demarcação de terra indígena, uma verdadeira guerra. E nessa guerra, meus pais de sangue, os indígenas, tinham sido mortos pelos fazendeiros, os capangas do fazendeiro. Eu era pequenininha, eu tinha apenas 2 anos de idade. E eu não havia sido acolhida por ninguém. Até porque eu fiquei na posse dos fazendeiros, ali dos capangas. Meu povo índio tinha fugido para não ser exterminado. O meu povo seria todo morto a bala pelos fazendeiros e seus capangas. Foi quando o meu pai, seu Tomás, vendo aquela pequena índiazinha de 2 aninhos, eu pequenininha, eu estava nuazinha, de acordo com o que explicou meu pai. Os capangas riam de mim, os fazendeiros também. Meu pai se compadeceu com aquilo, seu Tomás, o agrimensor. Até porque ele chegou a ouvir de um fazendeiro que era... Ah, mata isso aí também. Isso aí também era eu. O fazendeiro se dirigiu assim para mim. Ah, mata isso aí também. Era eu. Falavam de mim. Era uma gente sem alma. Mas foi aí que eu tive muita sorte. E entrou o grande coração do seu Tomás. O meu pai... Ele falou com esse fazendeiro, o mesmo que falou, ah, mata isso aí também. Olha, eu gostaria de, como eu sou representante aqui do governo federal, eu vou ficar com a menina, eu vou recolher a menina, eu vou entregar a menina num órgão do governo. É criança, não pode fazer isso com ela, não.
Ah, tá bom, então leva, vai. Não quero isso aqui, não. Meu pai me recolheu. E não foi bem aquilo que ele disse para o fazendeiro que ia fazer que ele fez. Ele me levou direto para sua casa. Diz que passou numa cidade, comprou roupinha para mim, eu estava nua. Vocês acreditam que eu estava como eu tinha nascido? Eu estava peladinha, nua, com 2 anos. Ele passou numa cidade, comprou roupinha para mim, me deu o que comer. Eu estava esfomeada. E quando ele chegou na casa dele, comigo, a minha mãe adotiva Ana fez uma grande festa. E foi assim que eu ganhei um lar, uma família. Meus pais contaram essa história para mim. Eu tinha 11 anos, eu ia fazer ainda 12, eu só tinha 11. Eu chorava quando ele contou essa história. Sim, essa história mexeu muito comigo. Mas a verdade é que eu era muito amada pelos meus pais adotivos. E o imenso amor que eles me dedicavam fazia toda a diferença. Esse amor não me deixava ser triste. E depois o meu pai, como ele era muito instruído como técnico em agrimensura, ele enfiou na minha cabeça que eu devesse também estudar. Então eu frequentava os bancos escolares. Apenas eu era obrigado a variar muito de escola, porque meu pai vivia se mudando. Conforme o trabalho de agrimensura que ele fazia pela frente ia mudando de lugar, ele acabava se mudando também de cidade, comigo e com a minha mãe. A verdade foi que nós fomos ficando cada vez mais longe da fazenda Flor de Maio. Cada vez que meu pai mudava, a gente ia para mais longe. Mas apesar da distância, quando ainda dava, o meu pai, em suas viagens, ele passava por lá, pela fazenda Flor de Maio. E aí papai trazia notícias. Trouxe notícias de que Jerônimo, de fato, havia se casado com a Maria Alice e que depois do casamento com ela, a fazenda Flor de Maio prosperou ainda mais. Meu pai falava que Maria Alice era uma moça muito bonita e quando se casou com Jerônimo, ela tinha 23 anos. Ela era dona de cabelos dourados e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Maria Alice possuía uma elegância natural que completava perfeitamente a solidez e a prosperidade de Jerônimo. Eles se casaram numa cerimônia grandiosa que reuniu famílias as mais importantes da região. Palavras de meu pai. Havia sido um casamentão, conforme o papai gostava de falar. A fazenda ganhou vida nova com a presença feminina. Maria Alice transformou a casa grande num verdadeiro lar. Cortinas delicadas enfeitavam as janelas. Enfim, ela tinha o dom de fazer com que todos se sentissem bem-vindos, desde trabalhadores da fazenda até visitas mais ilustres. Uma coisa incrível acontecia. Eu escutava papai contando sobre tudo isso. Eu não tinha ciúme, não. Porque eu queria que Jerônimo fosse feliz. Eu gostava das notícias trazidas pelo meu pai. O casal viveu 2 anos de felicidade plena, como dissera papai. E como eu dissera aqui também, nós não estávamos mais tão próximos, não. Mas as notícias sempre chegavam em casa através das andanças do seu Tomás. Até que um dia, eu cheguei em casa da escola e eu encontrei a minha mãe chorando. Cheguei em casa e encontrei minha mãe chorando. Meu pai havia acabado de chegar de mais uma viagem nas andanças, fazendo topografias, e voltou com aquela notícia desta vez muito triste.
A Maria Alice, a mulher do Jerônimo, a essas alturas eu ainda falava Jerônimo. A mulher do Jerônimo aguardava o primeiro filho do casal. Mas o destino havia traçado outros planos. Numa noite tempestuosa, Maria Alice entrou em trabalho de parto prematuro. O médico mais próximo ficava a 2 dias de viagem da fazenda e apenas a parteira local estava disponível para ajudar. As horas se arrastaram numa agonia interminável. Jerônimo permaneceu do lado de fora do quarto, caminhando de um lado para o outro, nervoso, ouvindo os gemidos de dor de Maria Alice através da porta. Até que finalmente ele ouviu o choro de um bebê, que não veio forte, veio aquele choro de nenê baixo, mas ainda assim Jerônimo se sentiu aliviado. Mas essa sensação durou apenas alguns segundos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, porque a parteira abriu a porta com lágrimas nos olhos e comunicou: Seu Jerônimo. Oi? Sim, senhora. Seu Jerônimo, a dona Maria Alice. Ela não aguentou. Não aguentou o quê? Ela não a resistiu. Ela perdeu muito sangue, coitada. O que você está querendo falar? A dona Maria Alice, ela morreu. Morreu no parto. Jerônimo sentiu como se o mundo tivesse desabado sobre os seus ombros. Entrou no quarto e encontrou a Maria Alice imóvel na cama, pálida como um anjo. O bebê, um menino pequeno e frágil, chorava no braço da parteira, da senhora parteira. Durante 3 dias, Jerônimo lutou para manter o filho vivo. Contratou uma ama de leite da cidade. Não saía do lado do berço. Alimentava a criança com uma colherinha minúscula. Mas o bebê era fraquinho demais. E na madrugada do 3º dia que nascera, ele partiu para se juntar à mãe. Nossa, a notícia era muito triste. A minha mãe chorava muito. Ela gostava do Jerônimo. Eu também me juntei a ela nas lágrimas. Agora eu tinha 12 anos. 12 anos quando eu chorei pelo Jerônimo e sua tragédia. Meu pai ainda comentou que ele estava muito triste, muito abatido, e nem poderia mesmo ser diferente. Eu acho que foi para consolar a minha mãe que o meu pai falou: mas Ana, ele ainda é muito novo, ele está agora com 32 anos, daqui a pouco ele vai encontrar alguém, ele vai se casar de novo, é muito novo para ficar viúvo. E aí, coitado, ele vai formar a família dele, a família que ele sempre sonhou. Ele vai encontrar uma pessoa. Ele merece ser feliz, aquele homem é muito bom. Eu, ao escutar esse comentário feito pelo meu pai, eu pensei: mas ele não pode se casar com outra. Agora ele tem que se casar comigo. Mas presta atenção. Eu só tinha 12 anos. Eu sabia que era muito cedo para mim. Eu só tinha 12. Mas agora, cada vez que o meu pai chegava de uma viagem, eu ficava muito ligada nas conversas deles com a mamãe. Sim, porque meu pai era o tipo do homem que quando chegava de viagem contava tudo para a mulher. E com certeza ele podia trazer alguma notícia do Jerônimo, que era o que de verdade eu queria saber. E assim, eu fui assistindo os anos que foram passando lentamente. Vez ou outra, meu pai falava que
vizinho, conhecido de Jerônimo, havia tentado apresentar outra mulher para ele, mas ele sempre recusava educadamente qualquer tentativa de aproximação. Algumas viúvas da região chegaram a visitar lá o Jerônimo. Ele comentava com a minha mãe, mas ele sempre vinha com desculpas variadas. As viúvas, lógico, queriam despertar nele interesse, mulheres bonitas, importantes, mas encontravam no Jerônimo apenas educação, cordialidade. A fazenda Flor de Maio continuou a prosperar sob a sua administração dedicada. Meu pai comentava que Jerônimo agora canalizava toda a sua energia para o trabalho, expandindo as plantações, melhorando a criação de gado e construindo novas instalações. É de se imaginar que durante todos esses anos de luto silencioso, Jerônimo, ele jamais se lembrou da menina índia. Da menina índia dos cabelos pretos feito azeviche. Aquela menina que havia feito uma promessa audaciosa em sua varanda na última vez que se viram. Sem contar quando do nosso encontro fortuito, quando eu ia para a escola. Ele podia até não se lembrar da menina índia. Ou quem sabe, aquela lembrança da menina índia estivesse enterrada em algum canto da sua mente, do seu cérebro, coberta por camadas e mais camadas de dor, desilusão que se acumularam depois da tragédia. Mas se de um lado ele tivesse esquecido, eu do meu lado jamais esqueci o que eu falei para ele naquele ano de 69, quando dos meus 9 anos de idade. Eu lembrava e agora ria de mim, porque eu já tinha aprendido a falar Jerônimo, mas eu lembrava do jeito que eu falei quando eu tinha 9 anos. Jerônimo, quando eu crescer, eu vou casar com você. Jerônimo, quando eu crescer, eu vou casar com você. Ela tinha os olhos da lua e o vento falava em Guarani. Andava descalça na estrada de areia, sonhando com o amor que ainda ia vir. O cavalo branco parou na poeira e o destino parou junto ali. Quando eu crescer quero casar contigo, falou sem saber o que era mentir. Menina índia, flor de maio, promessa que o tempo guardou. Tão pequena, mas a alma sabia que o amor era coisa de Deus e de dor. Menina índia, vento manso, que sopra lembrança e calor. O tempo passou e o mundo girou, mas teu sonho ficou, teu sonho ficou. O homem seguiu sua estrada e a vida tratou de ensinar que o amor não tem hora nem idade, ele nasce no olhar, no lembrar. E quando a saudade apertava, ela ouvia o eco do luar. Jerônimo, um dia eu volto pra casa, teu nome o meu peito vai guardar. Menina índia, flor de maio, promessa que o tempo guardou. Tão pequena, mas a alma sabia que o amor era coisa de Deus e de dor. Menina índia, vento manso, que sopra lembrança e calor. O tempo passou e o mundo girou, mas teu sonho ficou, teu sonho ficou.
Na aldeia do céu os antigos diziam que amores verdadeiros não morrem, só dormem e voltam nas trilhas da vida vazia pra cumprir o que o tempo não pôde cumprir. Menina índia, flor de maio, teu sonho nunca se acabou. Ele vive na reza, na brisa, no raio, no olhar de quem nunca esqueceu do amor. E no fim, quando o sol despontar, Jeromo vai te esperar. Menina índia, pra casar a orelha.